Bom dia a todos vocês. Então, nós estamos no nosso segundo dia. Tá vendo? Quem não fez? Quem assinou? Nós já estamos no nosso segundo dia do nosso quinto colóquio do nosso grupo de pesquisa. Deixa eu fazer aqui uma breve memóriazinha, né? Só lembrando um pouco que eu tinha dito ontem, mas tem pessoas novas hoje, esse nosso grupo de pesquisa ele tem realizado os seus colóquios a cada 2 anos. A gente realizou um primeiro colóquio em 2014, realizamos um segundo colóquio em 2016, com o título Campo Religioso Brasileiro, Tensões e Desafios, e o tema central da discussão no segundo colóquio foi os cientistas sociais e administração das religiões no Brasil, que foi feito pelo professor Roberto Mota, não é? O terceiro colóquio a gente realizou em 2018, com o tema Visões sobre Roger Bastide, Religião, Sociedade e Conhecimento. A gente convidou um professor que veio da França, a gente conseguiu uma articulação inédita para trazer, que foi o Claude Rabelais, da Universidade de Caen, em Normandia, na França, especialista em Roger Bastide, quadro de relação e também de conhecimento do professor Roberto na época. A gente se articulou com algumas instituições que conseguimos trazer. Depois tivemos o quarto colóquio, que foi em 2021. Esse foi o colóquio que a gente fez durante o período da pandemia, que todos nós estávamos trabalhando de forma remota, mas a gente achou interessante fazer. A gente intitulou Campo Religioso Brasileiro em Tempos de Pandemia, Múltiplos Olhares, não é? E esse quinto colóquio, que agora acontece em 23, com Campo Religioso Latino-Americano, Expressões de Religiosidades Contemporâneas, Desafios e Perspectivas. São temáticas, evidentemente, genéricas, mas que a gente traz e convida algumas pessoas que estão convidando, a gente convida para dar uma contribuição a partir do que vem pesquisando. Então, esse colóquio nosso está com essa temática. Então, esses colóquios, além das pessoas que a gente convida para fazer as palestras, conferências, tem um objetivo forte, que é de trazer os alunos da pós-graduação, da área de humanas aqui da universidade, do nosso programa de ciência da religião, doutorado e tal, para fazer também as suas comunicações na perspectiva de suas pesquisas de estudo que estão sendo desenvolvidas. Mas também a gente abre para mestrandos e doutorandos de outras universidades que nós temos contato, tem o Ciência da Religião da Paraíba, temos de Sergipe, alguns estão se comunicando pela internet, que a gente faz, pode vir, né, gente? Então, esse é o objetivo dos nossos colóquios. Esse ano a gente conseguiu organizar um e-book, tá certo? Desses colóquios que aconteceram anteriormente, uma forma de divulgar, né, as comunicações que aconteceram, tá certo? E isso é uma produção do próprio grupo de pesquisa. Uma ideia interessante, a gente fez essa parceria, tá certo, com a editora da UPE, e aí ajuda a gente a divulgar, já que o e-book é de graça, a gente não pagou nada a não ser, com uma taxazinha, né? Então, isso divulga um pouco as pesquisas que a gente fez, claro, porque o e-book dos colóquios anteriores, todos os alunos praticamente já
não é, terminado seus mestrados e doutorados. Não é? Bom, e esse ano, a gente, nesse quinto colóquio, nós tivemos ontem de manhã, uma primeira palestra, né, que foi com a professora Ana Carla, que mora na França, em Bordeaux. Ela tinha passado por aqui, porque estava em contato com uma professora do Rio Grande do Norte, Rita de Cássia, de antropologia lá do Rio Grande do Norte, e eu com essa professora Rita, ela entrou em contato comigo e a gente acolheu a Ana, que vinha passar uns dias aqui no Recife. E a gente teve uma reunião com ela e a gente descobriu um pouco a pesquisa e a gente convidamos ela para fazer a abertura do nosso colóquio. E foi ontem, não é? Ela falou sobre o tema a topografia religiosa como forma de expressão e de expansão do evangelismo pentecostal no território brasileiro. No caso Recife e de 2 bairros na região metropolitana, como ela colocou ontem. Não é? Depois, nós tivemos uma segunda palestra que foi com o professor Dr. Carlos André Silva Moura, que é historiador, faz parte do grupo do Laboratório de Pesquisa das Religiões aqui na UPE, e que é parceiro da gente há muito tempo no grupo de pesquisa. Né? E ele falou sobre expansão religiosa na América Latina, negociações para a formação de devoções católicas. Né? E também teve um foco ligado a essa questão de topografia, territorialidade, só que ele pegou dentro de um contexto histórico, bastante abrangente. Tá? Foi muito interessante ontem, às 11 horas. À tarde nós tivemos 10 comunicações, tá? Foram muito boas as comunicações que nós tivemos por parte dos alunos. Né? Então a gente ficou aqui até o fim da tarde. Tá? E hoje nós vamos ter uma conferência, uma palestra, você veio e botou aqui conferência. Então, a gente entrou em contato com a professora Roberta Campos Bivar, que está aqui, ela é professora da Universidade Federal de Pernambuco, você depois vai falar um pouco sobre ela. Tá? Mas o tema, tá certo, da fala da professora Roberta, desculpa. Religião pública, novos vínculos, novas armas, a construção. Tem uma interrogação ali, né? Você tinha botado interrogação lá, né? A construção de uma cultura evangélica brasileira. Tá? Depois, à tarde, a gente não vai estar nesse auditório, as comunicações não vai acontecer, porque vai estar acontecendo a apresentação do TIBIC aqui. Nós vamos para a sala 004, que é no térreo, né, que é uma sala boa também. A gente tem um sistema igual a esse aqui de transmissão espontaneamente. Tá? Então vai ser na sala 004 a partir de 1 hora da tarde, porque tem também tem 12 apresentações de comunicação. A gente vai dividir um pouco, porque às 4h30 a professora Júlia, vai também fazer uma diferente para encerrar o encerramento do nosso colóquio. E a professora Júlia colocou o título Religião Pública, Religião sob a perspectiva transnacional, conceitos, práticas e abordagens. A professora Júlia, ela é da USP, ela também congrega conosco no grupo de pesquisa, participa das nossas reuniões, quando a gente faz reunião, a gente faz com ela à vontade. Mas ela já esteve aqui com algumas reuniões conosco. E hoje ela vai fazer, junto com o Silvério, essa mediação durante a apresentação da professora Roberta. Então, é isso, né, Silvério? Tem mais alguma coisa para comunicar? Informes à tarde a gente... Pronto. Aí à tarde a gente dá outros informes relacionados ao grupo de pesquisa, e convidando aqueles que possam participar conosco
esse formato. Bom, o velho e Júlia já está posta ali. Agora a palavra é com eles. Só tem um, né? Só tem um microfone. Tem dois, o outro tá aqui. Tá com pilha? Tá com bateria? Bom dia. Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui a nossa doutora Roberta Campos. Bom, primeiro agradecer a disponibilidade. Chama Roberta. Esse é o meu nome. A disponibilidade de Roberta. Pedir permissão a vocês para agradecer de antemão, como eu fiz ontem, um grupo de pesquisa, praticamente um ano, que nós estamos comentando sobre a realização desse colóquio, um ano. Então, Paula, sempre conosco, ficou com essa questão da monitoração das transmissões, Cíntia, Carlos, aqui representando o Humanitário, Valmir também, sempre conosco, professor Drans, que é um entusiasta da configuração do grupo, Adriana, também esteve conosco como parceiro do e-book, Mariano, sem comentários, com a plataforma, Lu também conosco, enfim. E os demais integrantes que estão de maneira online, para que esse colóquio fosse realizado. A outra coisa é pedir permissão a vocês para fazer uma breve, não é autobiografia, mas assim, com relação a Roberta. Roberta foi para um show que eu fiz no Bar Pianista, em homenagem a Milton Nascimento, Beto Guedes e Lu Borges, e foi lá que a gente... Mas foi ali, né? E antes nós trocamos umas ideias pelo message do Instagram para realizar uns projetos juntos na área de cultura. Não sei se tu está lembrado. Porque nós nos encontramos na jornada, lembra? A jornada latino-americana, não foi? Pronto, exatamente, foi. E para minha surpresa, ela mora perto de mim. Eu vou pegar um Uber, eu disse, não olha usar Uber, quando ela deu o endereço, do lado, assim. Então, tem essa questão do afeto, que já é um ponto muito positivo. E a outra coisa que eu não sei como decifrar, que é esse arcabouço do grupo de pesquisa com relação às comunicações e às palestras em torno de cultura, em torno da cultura, da arte e de temas que não foram previamente estabelecidos, mas estão muito próximos, correlatos. Ana, ontem, diretamente de Bordeaux, da França, o título do tema de Roberta, as comunicações ontem, enfim, como é bacana você, né, ter esse olhar, talvez assim, né, sei lá, transconceitual, as coisas tudo se encaixando, muito bacana a realização do colóquio. Professora doutora Roberta Campos, é da Universidade Federal de Pernambuco. Ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Antropologia pela Universidade Federal também de Pernambuco e doutorado em Antropologia Social na University of St. Andrews. Atualmente é professora associada 2 da UFPE, pesquisadora, e vice-líder do Núcleo de Estudos do Cristianismo, pela UERJ. É membro do LEC da UFPE, que é o Laboratório de Estudos Avançados de Cultura Contemporânea, onde coordena o Observatório de Cultura, Religiosidades e Emoções. Experiência na área de antropologia, com ênfase em emoções, atuando principalmente nos seguintes temas: ritual e religião, cultura e identidade,
emoções, corpo e moralidade, materialidade e textualidade do sagrado. Muito obrigado à professora Roberta, muito obrigado à Júlia Uzum, que está na USP, diretamente lá de São Paulo, que vai fazer a mediação. E agora, a professora Roberta assume aqui, dando esse presente da sua presença aqui conosco. Não esquecendo também do professor Sérgio, aqui, coordenador de teologia aqui da universidade, nosso parceiro sempre aqui também. Bom dia. Obrigada, Silvério, pela apresentação. Obrigada pelo convite, a Grance, que eu conheço há muitos anos já, e a Silvério, que não conheço há quanto tempo, mas tem sido muito bom, né? Sempre as nossas conversas, e espero que a gente aprofunde mais nossas parcerias, né? Esse tema que eu vou apresentar aqui hoje, na verdade, certas coisas que a gente faz e que a gente de repente percebe, nossa, eu estava pensando sobre isso desde o início das minhas pesquisas. Eu acho que são coisas que vão ficando latentes e depois vão ganhando formas diferentes, né? Em conexão com os processos sociais. Né? E de repente você olha e diz, nossa, aqui eu estou pensando, já estou pensando sobre isso há um certo tempo. E a minha fala de hoje, se conferência ou se palestra, né? A gente vai ver. Eu não sei como é que se mede isso, mas enfim. Eu vou pedir licença a vocês, porque o meu estilo é de leitura. Fui formada assim, né? Então, eu costumo ler, né? Como alguns pesquisadores fazem, né? Para não se perder. Então, o título é esse aí, né? Religião pública, novos vínculos, novas armas. Eu coloquei aqui reflexões sobre a construção de uma cultura evangélica brasileira, né? Na revisão do texto. Então, eu vou prosseguir a leitura e, em alguns momentos, eu vou passar algumas imagens para a gente ter melhor ideia, né, do que eu estou falando. Né? Um antropólogo, a gente sempre precisa botar o pé na realidade. Né? E é isso que eu vou tentar fazer, né? Precariamente, com essas imagens que eu vou mostrar. Então, essa apresentação pretende explorar o vínculo entre religião e cultura, suas contestações e transbordamentos. A temática é, portanto, relativa às discussões sobre secularismo, religião e esfera pública, mas precisamente sobre as formas de presença pública das religiões, com foco na tradição protestante e suas vertentes. Por comodidade, chamarei essa tradição e suas vertentes de religião evangélica. E, nesta direção, esclareço que estou ciente da fragilidade do termo para o contexto brasileiro. Quando uso o termo evangélico, me refiro a pessoas que pertencem ao conjunto de igrejas neopentecostais, pentecostais e protestantes. Portanto, um conjunto bastante heterogêneo de igrejas que, de modo algum, podem ser consideradas como doutrinariamente próximas ou que possuam uma agenda em comum. Como Helmut Renders observa, esse conceito parece ter no Brasil duas funções bastante políticas. Primeira, marcar presença e opor-se ao domínio territorial, político e imagético católico. Segundo, reclamar e ocupar o próprio espaço em outros tempos estritamente reservados ao protestantismo histórico. Então, ao tratar de cultura evangélica, não pretendo definir uma essência compartilhada dessas igrejas, mas a ideia da construção de uma cultura que transcende as igrejas particulares e que estabelece entre elas um intercâmbio imagético, auditivo e ritualístico contínuo, tratando-se de uma estética em construção, de uma cultura visual, auditiva,
baseada em um contínuo intercâmbio entre igrejas e grupos. Desde já, fica claro que não olharei para uma igreja específica ou um grupo, mas focarei em espaços de trocas e compartilhamentos entre indivíduos, grupos e igrejas. Obviamente que neste movimento, alguns grupos serão destacados e nominados. Passo então para o conteúdo desta apresentação, feita esses esclarecimentos. Em Estética da Persuasão, Biedermeier afirma que a bem-sucedida presença pública da religião depende da habilidade de seus proponentes de se colocarem no mercado da cultura e incorporar as mídias de massa audiovisuais para assegurar sua presença pública. Nesta mesma produção, Maia chama a atenção para a reconfiguração das religiões diante dos novos meios de comunicação e tecnologia de reprodução e circulação de massa. Um movimento que a autora considera ser global. Apesar de aceitar o diagnóstico de Maia, e a despeito da amplitude e envergadura global do fenômeno, entendo que não se deve esquecer que esses processos se investem de tonalidades locais que precisam ser identificadas e investigadas empírica e analiticamente. Isso se faz mais urgente e necessário se considerarmos que a articulação com o mercado da cultura é apenas uma das facetas das associações religião-cultura, existindo outras formações da religião muito além desta, com a cultura de massa. Muito além desta, que é a cultura, com a cultura de massa, que é aquela com a cultura nacional. Apaguei aqui um pouco, mas estou dizendo que vai muito além, né? Essas formações vão muito além da religião com a cultura de massa. E existe uma outra, que eu acredito ser mais abrangente, que é com a cultura nacional. Além dessa ponderação, se faz necessária uma outra consideração mais geral de ordem epistemológica. Ora, quando queremos investigar as reconfigurações do religioso no mundo contemporâneo, é preciso romper as fronteiras entre o secular e o religioso. Precisamos avançar e tratar o secular e o religioso como espaço de relacionalidade, que inclui crentes e não crentes. Aqui, mais que superar o dualismo religião e secular, é necessário pensar o religioso além do lugar próprio. Em outras palavras, é preciso investigar o religioso fora da religião. Lane nos esclarece perfeitamente. Deste ponto de vista, abrem aspas, deste ponto de vista, o público da religião não incorporaria apenas crentes, atuais e prospectivos, mas também os seus vizinhos, familiares, conhecidos e outros frequentadores dos espaços em que as igrejas estabelecem as suas políticas de persuasão. Portanto, sua materialidade e seu corpo extravasam a imanência do religioso, estendendo-se para o espaço público secularizado. O transbordamento do religioso de que trato nesta apresentação é aquele na sua forma de produção cultural, em especial aquelas produções que se pretendem artísticas. Interessa-me saber qual o projeto que essas formas associativas, religião-cultura, carregam. Trata-se de um projeto que se reduz ao caráter missionário? Haveria um desejo da religião evangélica de ser o novo cimento da sociedade brasileira? De religar? Integrar? Serão essas formações bem-sucedidas? Cultivam o diálogo e a copresença ou a hegemonia, a conquista e a guerra? Passo aqui para o caso brasileiro, vínculos ratificados e contestados. Dito isto, entendo que o caso brasileiro exige também que coloquemos em
perspectiva, os vínculos ratificados e contestados entre as religiões e a cultura nacional. É sabido que a construção do projeto de nação brasileira se fez através da rearticulação entre Igreja Católica e Estado. Com a separação da Igreja do Estado, a Igreja Católica se esforçou, e com sucesso, para reconfigurar o seu lugar na esfera pública, desenvolvendo uma ideologia que se estabeleceu pouco a pouco, difusa e eficientemente, construindo-se como identidade nacional. Como analisou Sanchi, falar de catolicismo exige que sempre nos referemos a Pierre Sanchi. Então, abrem aspas. Igreja Católica e Estado reuniram-se, por assim dizer, na construção de um retrato de um Brasil intrinsecamente católico. A Igreja buscava reinserir-se na esfera pública, garantindo um lugar historicamente ocupado, conquistado e imposto. E o Estado, aliando-se à Igreja, buscava, por sua vez, cultivar uma religião civil para sustentá-la. Ora, o cultivo dessa religião civil, de que falava Sanchi, exigiu não só a articulação com a cultura popular, supostamente representativa de um espírito de um povo, mas também e principalmente promoveu-se através do diálogo com a elite artística e intelectual, que articularam em suas obras a religião católica e a identidade nacional. É notória a mudança de nossa compreensão sobre essas relações quando voltamos nosso olhar para o campo evangélico. Percebe-se logo o efeito de uma incompreensão para o caso evangélico. Uma dificuldade de pensarmos a relação religião e cultura. Prevalecendo a contestação desta relação. De fato, a relação entre religião evangélica e cultura artística nacional tem se mantido invisível para os pesquisadores, seguindo impensada pelo imaginário das ciências sociais brasileiras. Precisamos, portanto, atravessar algumas questões relativas a esta impossibilidade da vinculação entre cultura evangélica e cultura nacional. É necessário trazer em perspectiva crítica a inabilidade declarada pelos estudiosos do tema da religião evangélica relacionar-se com a cultura. Quer dizer, a inabilidade declarada dos estudiosos do tema de a religião evangélica relacionar-se com a cultura e, por conseguinte, não fazer parte de um repertório cultural genuinamente nacional. Alguns, em verdade, entendiam essa religião como uma ameaça às nossas tradições culturais. Essa visão pode ser identificada na bela descrição sociológica de Renato Carneiro Campos, das transformações sociais que se fizeram na zona da Mata Pernambucana com a chegada do capitalismo industrial e do pentecostalismo. Nas palavras de Renato Carneiro Campos, abrem aspas. O declínio do prestígio da Igreja Católica na Zona do Açúcar acompanhou a queda do patriarcalismo. Estiveram tão entrelaçados que sofreram junto as mudanças sociais. Com o desaparecimento das casas grandes, as capelas também ficaram de fogo morto. Os púlpitos arruinados não mais transmitiram a palavra da Igreja. Pouco a pouco, os trabalhadores vão abandonando a sua antiga lei que foi de seus pais e de seus avós. Aumenta dia a dia o número de espíritas e protestantes. Estes, muito mais do que aqueles. Desaparecem procissões com trabalhadores conduzindo o padroeiro pelas esplanadas dos engenhos. Procissões de pessoas das casas grandes confundidas com os trabalhadores. Tornam-se raros meios de maio, aproximando empregado e empregadores, passando um mês orando juntos. E Renato, obviamente, está expressando uma visão que o Roberto Freire também tinha, né? E a Igreja Católica tinha esse papel integrador, né? Mas mais do que isso, aqui a gente também
vê, nas entrelinhas, que o pentecostalismo se apresenta como uma ameaça às tradições culturais. Isso vai desaparecendo, né, com a presença, né, com a conversão ao espiritismo, mas muito mais ao protestantismo. Então, as palavras de Renato Carneiro Campos revelam certa interpretação no pensamento social brasileiro de uma incompatibilidade ontológica entre a religião evangélica e a cultura nacional. Mas que incompatibilidade? A religião evangélica se apresentaria como solvente dos laços sociais, para usar a expressão do saudoso Antônio Flávio Peruzzi. Um texto famosíssimo de Peruzzi, né? A religião como solvente. Mas se alguns autores, o protestantismo e suas vertentes representariam uma ameaça para a nossa cultura, para outros e outras, a nossa matriz cultural católica prevaleceria, englobando e transformando o protestantismo na sua imagem. Desde seu início, a presença dos evangélicos em território nacional despertou entre intelectuais questionamentos em torno de até que ponto essa religiosidade teria se deixado penetrar por nossa cultura autenticamente brasileira, identificando-se com ela, ou se sobreposto a ela, ou se justaposto a ela. Muitos se interrogavam não só pelo papel apologético e missionário, mas fundamentalmente pelo seu papel integrador. Um dos primeiros pensadores brasileiros que se propõe a pensar essas questões é Gilberto Freire. Peço desculpas que eu estou citando muito autor, mas eu acho importante, já que eu estou passando pela visão, né, desses pesquisadores. Então, nas palavras de Freire, abre aspas. A despeito do crescente número de cristãos evangélicos em nosso país, ainda não apareceu o brasileiro gênio, que, nascido evangélico, criado em meio evangélico, identificado com a interpretação evangélica da vida e da cultura brasileira, se afirmasse no Brasil grande poeta ou grande escritor, em língua portuguesa, ou compusesse música brasileira marcada por essa interpretação, ou por esta inspiração. Ou o arquiteto também, de gênio, que desenvolvesse para as igrejas evangélicas do trópico um tipo de arquitetura que não fosse nem a imitação do tipo católico, nem a reprodução protestante anglo-saxônico ou germânico. Esse texto é de 1963. O de Renato também, né? Freire inaugura desta feita certa interpretação da relação entre religião evangélica e cultura artística nacional, que irá perdurar até mais recentemente e que se fará presente nos escritos de Pierre de Sanchy e de Clara Mafra. Transcrevo abaixo trecho do artigo de Mafra, onde a ideia se expressa de forma exemplar. Em Mafra, o catolicismo e as religiões de matrizes africanas são apresentados como exemplos bem-sucedidos do uso ou da articulação da religião ou da presentificação de uma religiosidade como cultura na sua forma de arte. O texto de Clara é de 2011. Muitos devem saber que Clara partiu precocemente deste mundo, né? Então, vou novamente abrir aspas. Né? É importante a gente atravessar essas interpretações. Ameaças. Ainda hoje, bens sob a guarda da Igreja Católica, como objetos de arte sacra, de Tiradentes, Ouro Preto, Congonhas, etc., são referências primeiras de uma herança coletiva nacional, consensualmente referida. A frequente peregrinação de turistas e devotos para estas cidades confirma em outro plano algo que a chancela de órgãos públicos como o IFAM
e a Unesco apenas referendo. Não seria absurdo seguir com a metáfora e afirmar que a arma da cultura brasileira foi fabricada levando-se em conta a forma da mão do padre. Segundo Roger Sancy, uma das performances mais surpreendentes e bem-sucedidas no campo das artes e cultura do século XX foi a dos líderes das religiões afro-brasileiras. Seus cultos, que no início do século XX eram objeto de perseguição e acusação de feitiçaria, ao longo do século foram sendo transformados em referência de arte, de exposição de museu, de cultura moderna radical e autêntica. Para esta transformação histórica, afirma Sancy, é importante atentar para os laços de cooperação e ajuda mútua estabelecidos entre os pais e as mães de santo, em especial do candomblé, com artistas, intelectuais, antropólogos nacionais e internacionais. O povo do candomblé, ao invés de se recusar a participar de um projeto de objetificação do candomblé como cultura afro-brasileira, processo puxado por intelectuais, por boa parte dos antropólogos e dos sociólogos, processo puxado por intelectuais e boa parte dos antropólogos e sociólogos, apropriaram-se desta reificação, transformando o candomblé em um espaço aberto e nobre. Neste sentido, a arma da cultura foi utilizada em seu potencial máximo, transformando um objeto carregado de negatividade, o candomblé como feitiçaria, em signo de herança digna e enobrecedora da cultura nacional. Poucas vezes, diz Mafra, os evangélicos brasileiros ousaram utilizar a cultura como arma, a seu favor. E quando fizeram, demonstraram uma grande falta de familiaridade com o instrumento. Fecham aspas. No desenvolvimento do seu argumento, Mafra toma 3 casos empíricos: a Igreja Presbiteriana, a Assembleia de Deus e a IURG, que demonstrariam de maneiras e por razões diversas que, apesar dos evangélicos serem eficazes no campo político, apresentariam uma atuação desastrosa no terreno da cultura, contrastando com a tradição católica e com as religiões afro-brasileiras, estas bem-sucedidas no campo da cultura, inclusive na artística. Conclui que, ao mesmo tempo que haveria razões externas ao hábito evangélico, existiria uma inabilidade estrutural dos evangélicos de usarem a arma da cultura. Mafra observa atenta e certeiramente que, quando esses tentam se apresentar como arte, as suas expressões artísticas são vistas como não autênticas e ou como espúrios. Temos, assim, aqui 3 gerações distintas de intelectuais: Gilberto Freire, Pierre Sanchis, Clara Mafra, que contestaram a capacidade ou a habilidade da religião evangélica tornar-se cultura no contexto brasileiro. Grosso modo, esses autores, apesar das diferenças analíticas e geracionais, apostavam, ainda em graus diferentes, na capacidade englobante da matriz cultural brasileira, que tudo fagocitaria. Então, você tem aqui, é meio paradoxal, eu comento isso num texto com Cecília Maris, que os intelectuais, o pensamento social brasileiro, ora vê o pentecostalismo como uma ameaça, como um grande solvente, destruidor dos laços e da cultura, ou como algo que vai ser dissolvido pela matriz católica. Então, essa resistência interpretativa foi por mim abordada através de uma revisão crítica publicada pelo William Potts sobre o consenso acadêmico a respeito da relação entre catolicismo e nação, catolicismo e sociedade brasileira, com o título Sobre a docilidade do catolicismo, interpretações sobre o sincretismo e antisincretismo na cultura brasileira.
Nessa oportunidade, afirmei que estudiosos da religião tendem a tomar o catolicismo português como uma herança cultural e matricial da nossa lógica antropofágica, da nossa identitofagia, como defende Mota, ou no dizer de Sanchi, algo como história feita em estrutura, e como Regina Novaes interpreta, uma marca católica que impregna o espaço da cultura. Apesar de muitas controvérsias, muitos autores apostavam, então, que essa lógica se identificava como um paradigma de multiculturalismo bem-sucedido, no qual a confraternização e a emblematização da cultura se sobressairiam. Em outra direção interpretativa, próximas à visão de Carneiro Campos e Pierucci, Soares destacava-se por apostar em processos disjuntivos e rupturas, ao largo da continuidade fagocitária da nossa matriz cultural. Para Soares, a guerra santa dos pentecostais contra o povo de santo expressava a emergência de uma nova configuração sociológica, de orientação igualitária em cenário político que se democratizava. Para ele, essa guerra santa revelava a instalação de um igualitarismo por baixo, de uma aliança paradoxal por hostilidade das classes subalternas nas relações entre modalidades religiosas não hegemônicas. Isso atestava para o autor que a cultura brasileira estaria passando por transformações significativas. Posteriormente, em artigo com Maris, que eu mencionei anteriormente, dando continuidade às minhas reflexões anteriores, abordamos a dificuldade de fundo ideológico não refletida dos pesquisadores da religião de pensar as rupturas que a religião evangélica, em especial na forma neopentecostal, traria para o modo de ser brasileiro. O que percebemos é que, no geral, seja como solvente, seja como dissolvido, o protestantismo se apresenta no pensamento social brasileiro como algo, ora a ser temido, ora a ser dominado pela matriz cultural católica, mas sempre incompatível com a cultura nacional, impossibilitado de ser cultura. Nesta conferência estou avançando nas minhas reflexões. Estou sugerindo a existência de um projeto de cultura evangélica brasileira como expressão da reinvenção em solo nacional dos vínculos entre religião e cultura, entre religião evangélica e cultura nacional. Uma cultura evangélica brasileira que se pretende se fazer cimento, uma cultura evangélica brasileira como um projeto de integração nacional. Essas questões me foram despertadas ao me aproximar de alguns coletivos nas redes sociais, como, por exemplo, o coletivo Candeeiro. Não sei se vocês conhecem. Esse coletivo Candeeiro é formado por jovens evangélicos, de filiação, na maioria das vezes, de tradição histórica. Um coletivo de música, como eles dizem, feito para cristãos nordestinos. É um grupo bastante vibrante musicalmente, né? E me surpreendeu. Aqui a gente está diante de algo, eu não sei como passar o vídeo para vocês ouvirem a música, eu não sei se eu trouxe, né? Não sei se é possível, né, Ana? Eu trouxesse o pendrive, não. No linkzinho, tu vem aqui me ajudar, vai no link. Seria interessante vocês ouvirem a sonoridade. Então, esse coletivo, ele agrega, na verdade, diferentes artistas cristãos. A grande maioria de tendência progressista, esquerda progressista, não são conservadores. O que a gente chama de evangélicos conservadores, não são.
ele é um coletivo que vai a ponta, convida muito, né, Diego? Isso, esses, aí, como eu digo, vai além dos crentes, crentes e não crentes, né? Chama-se você, né, não crente, né? Muito ao contrário, trabalha mais com a tradição católica, né? Mas eles se pretendem fazer esse diálogo, né? Marcos Almeida? Não, é o da Pia. Marcos é meu colega. Não tem no YouTube, não, falei. Se tivesse no YouTube, era só puxar, né? Vamos continuar Estamos enquanto online. você se procura, né? Vou continuar. Se elas acharem aí, vocês têm a oportunidade de ouvir. Senão, depois, Professora Roberta, com licença, a gente tem 10 minutos de fala para terminar o seu tempo e abrir para as perguntas, por favor, tá? vamos lá. Então, eu vou seguir. Aqui em Recife, a Igreja Ponte, eu fiquei bem confortável achando que... Não, tá sem, porque a gente tirou para Tá poder... certo. Então, vamos esquecer a sonoridade. Vamos para a fala. Então, é porque eu ia querer passar o slide da igreja. Né? Então, aqui, a Igreja Ponte, né, serve de um grande aglutinador desses grupos. A gente pode compartilhar só o som pelo celular dela. A gente pega o outro microfone. Deixa eu botar compartilhar. Então, esse coletivo faz parte de uma grande rede evangélica, formada por grupos e coletivos de jovens pertencentes a diferentes igrejas, que têm em comum o interesse por cultura artística e têm uma certa tendência progressista. Aqui em Recife, a Igreja Ponte serve de um grande aglutinador desses grupos, oferecendo eventos artísticos, culturais, em sua sede no Cais do Apolo. Nesses eventos participam artistas crentes e não crentes, músicos, poetas, artistas audiovisuais, grafiteiros. Vou mostrar aqui a Igreja Ponte. É porque vocês estão... Não, já pode passar, não está indo? Tá bom aqui também. Essa igreja aqui, Silvério conhece, já foi lá se apresentar, né? Então, ela serve esse ponto aglutinador, onde diversos artistas evangélicos e não evangélicos se apresentam. Ela foi criada de uma maneira bastante inusitada, eu não vou comentar, vocês podem ler aí, para não atrasar a Júlia, né? Então, em um desses eventos, em que tive a oportunidade de ir, pude observar uma cultura artística vibrante, alegre e esperançosa. Ali se apresentavam várias atrações musicais, literárias e de artes visuais, como tatuagem e grafitagem. Mas um convidado capturou a minha atenção, Marcos Almeida. Marcos, como vocês podem ver aí, ele é um multi-instrumentista, né, compositor, cantor, bastante talentoso do meu ponto de vista, bastante carismático também, né, capacidade de comunicação extraordinária, e é também autor do livro
está aí o livro. Cultura brasileira, espiritualidade. Está aí? Esses 2 livros aqui, Arte e Espiritualidade e Orquestra... Uma nova reforma. Uma nova reforma, mas é uma igreja sinfônica, uma nova reforma. Veja bem, uma igreja sinfônica numa nova reforma. Então, me parece que a reforma, o projeto desses grupos evangélicos vem através da arte. A nova reforma viria, então, pela arte. Né? Então, em um desses eventos em que tive a oportunidade de ir, me chamou a atenção Marcos Almeida. Ele já tocou com Silvério, né? Com Baby Consuelo, mas Baby Consuelo é convertida, né? Vocês sabem, mas também já, né? Você veja ele aí junto com o Milton Nascimento. Então, ele transita, né, por outros espaços que não só o evangélico, né? Mas a música que ele produz tem a pretensão de ser evangélica, mas evangélica brasileira. Certo? De uma MPB de bom nível. Está aqui Silvério para falar, eu não sou profissional, né? Então, eu entendo que essa produção não tem nada a ver com gosto. Né? O gosto não tem essa pretensão de se diferenciar do americano, o próprio nome, né, gosto. Mas o que esse pessoal está fazendo tem a pretensão de fazer uma produção musical, artística em geral, brasileira. Então, no momento de sua fala, Marcos Almeida disserta sobre cultura brasileira e música e suas relações com a fé. Num determinado momento, Marcos faz um chamado para o público crente presente. A fé evangélica precisa de artistas e apela para os jovens presentes liberarem o artista que tem dentro de si. Saí do evento com uma pergunta pulsando na minha mente. Por que as igrejas evangélicas precisam de artistas? Por que o chamado? E logo eu me lembrei do chamado de Silas Malafaia, né? Do crente cidadão, como diz Leonardo. Óbvio que não estou dizendo que é a mesma coisa, mas um momento dos evangélicos no Brasil foi necessário chamar os evangélicos para a política. Tirá-los e ir às ruas e se manifestarem politicamente. E aqui a gente está vendo não se trata de evangélicos conservadores, são progressistas, fazendo um chamado para ser artista. A igreja evangélica está precisando de artista. Aí, quando a gente lembra a fala de Gilberto, que dizia que não tinha um escritor, não tinha um arquiteto nascido, né? Ainda não é assim, mas eu não sei, é muita discussão. Amado Freitas nasceu evangélico. Vamos seguir, né? Senão me perco. Porque eu leio. Uma breve incursão pelo Coletivo Candeeiro e nas suas produções musicais e publicações, e em livro de Marcos Almeida, logo se identifica a presença constante de referências à identidade nacional. E de um projeto de uma estética evangélica brasileira, uma Bíblia com sotaque, uma cultura evangélica brasileira. Esses evangélicos artistas estão desafiando a interpretação do Brasil, já consolidada no pensamento social brasileiro e da própria constituição da identidade nacional, Então, estão contestando essa visão. Né? Seria possível uma cultura artística evangélica brasileira de vanguarda? Bem, em Henders, né, que eu já citei aqui, eu encontrei a defesa da existência de uma cultura evangélica brasileira de vanguarda. Em seu artigo, fruto de uma tese de doutoramento em ciência da religião em Juiz de Fora, Reynolds propõe uma periodização da cultura visual evangélica brasileira,
explorando historicamente seu estabelecimento, que é iniciado com uma apropriação da cultura local, através da história brasileirando para depois tornar-se local. Reinders desmistifica a ideia do protestantismo como iconoclástica, argumento igualmente afirmado por David Morgan para o contexto europeu e norte-americano. A cultura visual evangélica nasce como cultura visual protestante, estadunidense e europeia. E o protestantismo, tanto da missão como da migração, chega ao Brasil com uma cultura visual estabelecida, estrangeira, tanto nas práticas devocionais como na propagação da fé ou na obra missionária. Pode-se perguntar se o uso dos meios de cultura visual, especialmente durante o período até mais ou menos 1900, quando missionários e pastores e educadores eram majoritariamente estrangeiros, não eram até meios preferenciais para suprir os problemas de comunicação. O lugar do uso da cultura visual, na casa, na igreja e em público, garantiu que o protestantismo da missão e da migração inicialmente não se apresentasse como iconoclasta, mas como uma narrativa própria que incluía, inclusive, a narrativa espacial e material nos seus tempos. Reinders segue demonstrando, primeiramente, como o protestantismo, em especial o pentecostalismo, impacta e penetra nas camadas mais humildes e na cultura popular, apontando como condição para esse fenômeno a criação das mídias por evangélicos brasileiros. Como observa o autor, ao lado da cultura auditiva do rádio, a cultura visual da TV se torna promotora de destaque da mensagem religiosa. Esse processo social e histórico leva à formação e construção de uma cultura evangélica brasileira. O autor, então, destaca a Cruz de Malta, criada pela Juventude Metodista em 1962, como a primeira expressão artística protestante brasileira de vanguarda. Nessa expressão artística visual, identifica-se claramente uma nova narrativa religiosa, agora comprometida com os conflitos sociais brasileiros da época. Nota-se também o ator social de destaque nesses processos, a juventude da década de 60. Os jovens da década de 60 do século passado descobrem todas as formas de arte como meios para articular sua fé. As artes cênicas, teatro e cinema, literatura, poesias, artes plásticas e arquitetura. Por meio das artes visuais, os jovens evangélicos passam a articular realidades brasileiras e o compromisso com a fé. Como diagnostica o autor, a cultura visual evangélica torna-se política não porque o apolítico é político, mas porque ela agora tem a pretensão de construir a própria narrativa sociopolítica. Por outro lado, Reinders não considera em sua pesquisa as contestações deste projeto. Como Latour bem nos esclarece, coletivos e suas narrativas não só instauram autoridade, como estão sujeitos à contestação. E, de fato, as formações de religião e cultura no contexto brasileiro encontram contestações dentro e fora do seu campo, do campo evangélico. De fato, pude identificar algumas delas. Aqui era um pouco sobre conteúdo. Você pode perceber nesses conteúdos muitas referências à identidade nacional, tropical, né? Tem nas músicas, nas letras, não só nos ritmos, nas letras, né? E ao mesmo tempo uma conexão com a espiritualidade cristã. Mas não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar a foto de Julinho. Não está aqui. Mas para frente. Para frente? Ai, obrigada, Ana. Esse rapaz é um dos músicos do coletivo Candeeira. Ele faz parte também de um outro líder de Taipão. Tem um microfone profissional. Esse rapaz é um músico, né? Um músico, compositor, poeta, talvez um dos mais criativos do grupo Candeeiro.
Ele faz parte também de um outro coletivo chamado Bíblia de Taipa, que tem a pretensão de traduzir a Bíblia para o nordestinês, né? Então, eles têm um projeto de ter uma Bíblia com sotaque, né? E Julinho, então, foi recentemente, teve uma tentativa de cancelamento dele dentro do campo evangélico. Né? E por que isso aconteceu? Julinho, estudante, acho que de ciências sociais, eu não sei, ele começou a expandir o diálogo dele, né, com a cultura nacional, com a cultura tradicional, ou seja, com o catolicismo e com o afro-brasileiro. Então, ele, eu acho que foi aqui eu não estou conseguindo me recordar, ele passou, se foi em congresso, curso, ele, então, resolveu falar da religião afro-brasileira. E num sentido bastante positivo, né? E defender uma aproximação, né, do coletivo com a religião afro-brasileira. E passou, então, a tentar desmistificar a ideia de Exu como, assim, nos ensina como um demônio, e o Exu lhe foi ensinado errado. Então, ele começou a ter esse tipo de fala, falando da religião. Já não era mais dos vítimos. Né? E eu acho que esse é o primeiro grande obstáculo desse projeto, né, para os evangélicos. Né? Lidar com a tradição católica, ou mesmo afro, não é problema. Esses ritmos estão dentro das igrejas há muito tempo. Tudo, está na igreja há muito tempo. Mas, para a construção para essa construção da cultura evangélica brasileira, Julinho parece que quis dar um passo adiante, né? E estabelecer um diálogo não só com o lado cultural afro-brasileiro, mas com o lado religioso. Então, ele sofreu uma série de agressões nas redes sociais. Né? Então, esse é uma primeira controvérsia, né? E um primeiro obstáculo que se faz. Né? Professora, eu vou pedir para você fazer o encerramento da fala e terminando, porque nós já passamos 15 minutos, tá bom? Certo. Eu pensei que ia ter 30 minutos de fala. Você está tendo 50. Só foi 50, né? Estava vendo que era uma conferência, não era palestra. Mas então, vou encerrar aqui com uma outra controvérsia. Peço desculpas que eu me descansei e fui bastante devagar. Essa última controvérsia, que é com o Caetano Veloso e o pastor Kleber, né? Bem, o que aconteceu é que Caetano gravou a música com o pastor e houve toda uma confusão nas redes sociais, né? Principalmente do público secularizado, os atores secularizados, um deles, Maria Homem, né? Vocês conhecem, a psicanalista, ela escreve um texto criticando Caetano por essa aproximação. Faustino Teixeira responde, né, na Humanitas, né, e com um texto bastante interessante, porque Maria Homem não come Caetano, mas eu acho que faltou a Faustino entender um ponto. Né? Ele coloca todo o problema da dificuldade de Maria Homem comer Caetano, né, como sendo uma dificuldade, como uma incompatibilidade do secular com o religioso. Né? Tem uma visão freudiana, né, que a religião é algo ilusório, é um óbvio, no sentido marxista, e assim vai. E Faustino diagnostica o problema de Maria Homem por aí. Mas eu acho que o problema não está aí. Né? Não é uma aproximação da religião que está
preocupando Maria Homem e os demais atores seculares que reagiram a essa aproximação. O que está incomodando esses atores seculares é uma aproximação com a religião evangélica, porque, afinal de contas, Caetano canta religião. O afro está muito presente na música de Caetano, sempre esteve, e o catolicismo também sempre esteve presente na música de Caetano, né? Assim como em Milton. Né? O Milton é totalmente católico, né? Você tem, e ele não nega. E Maria Homem nunca escreveu nenhum texto a este respeito. Essa aproximação, né? Então, em Maria Homem um preconceito, porque eu falei, ela acha espúrio do ponto de vista político, acha espúrio do ponto de vista filosófico, acha espúrio em todo sentido, né? Os evangélicos são um objeto, é um objeto cultural, né? De uma cultura católica. Era isso que eu queria dizer, eu ia fazer algumas conclusões, mas já vou deixar para vocês. E peço mil desculpas a Júlia, eu me distraí. E muito obrigada pela atenção de vocês e pela paciência. Professora, não precisa se desculpar não, que a gente começa a falar, realmente a gente empolga quando é um tema que a gente gosta, né? Eu vou abrir primeiro as perguntas, eu tenho algumas perguntas para você, e eu vou primeiro abrir as perguntas dos que estão aí. Acho que a gente pode abrir em blocos de 3 perguntas, né, para você responder, e depois eu trago as minhas. Vou pedir a ajuda de Silvério, porque eu não vejo a todos. Então, se houver perguntas do público que está presente, eu peço, por favor, que elas sejam encaminhadas. Senão, já faço as minhas, já. Não, Júlia, a gente está com a assessoria aqui de Paula, ela está aqui no auditório e ela está perguntando e aí você vai conduzindo, está tudo tranquilo aqui. Tá ótimo. Vamos fazer 3 perguntas e então a Roberta responde. Pode ser? Bom dia a todos. Parabéns pela palestra, professora, foi incrível como sempre. Eu acho que, na minha reflexão, a gente já pode falar que já é possível se falar em uma cultura brasileira evangélica. E será, não? Mas, em relação ao Marcos Almeida, pessoa que eu escuto há uns 12 anos, e vejo que as letras mudaram bastante, desde a saída dele do Palavra Antiga para a carreira solo dele. Eu pergunto assim, o que é que Marcos Almeida tem, Lorena Chaves, por exemplo, também tem, que é outra cantora, que inclusive tem parceria com o Marcos Almeida, que outros não têm e que é tolerável. E por que é tolerável? E outras coisas assim que gostaria de falar também. Essa novela que acabou de acabar, Pai na Fé, também acho que é uma crise de sucesso para mostrar como é que a religião evangélica conseguiu fazer parte da cultura brasileira. Vai lançar agora, não sei se já lançou no Globoplay, O Povo de Deus, baseado nos estudos de Juliano de Paia, né? E os evangélicos, de forma geral, em todas as novelas da Globo agora, tem alguma pessoa muito importante dentro dos artistas, dos atores que estão fazendo parte, que é evangélico, e aí a Globo faz questão de mostrar esse cotidiano. Então, acho que, de certa forma, eles já conseguiram. Mas essa tolerância com algumas figuras como Marcos Almeida, ela se deve ao quê, exatamente? O que é que ele tem, o que é que outras pessoas também têm, como Lorena Chaves, que os outros não têm, para ter conseguido, né, alcançar esse diálogo e essa convivência com atores seculares. Vocês não vou esquecer. Alguém mais? Bom dia a todos. Parabéns, Roberto, pela apresentação. A minha colocação vai mais na linha dos... Porque os evangélicos têm trazido para si essa questão cultural, essa noção de pertencimento, e não só de pertencer, mas também de fazer cultura uma cultura brasileira. Uma coisa que eu acho interessante, e agora, enquanto pessoa também formada em teologia, é que algo que vai diferenciar o tipo, a
finalidade do uso da cultura, dessa produção cultural, vai estar embasado no tipo de doutrina que eles têm. Então, nós temos um grupo, isso a partir do que eu vejo, como o próprio, isso que está na imagem aí, Kleber Lucas e outros têm uma visão mais progressista, né, politicamente falando, enquanto outra galera, como, por exemplo, a própria Igreja Ponte, eles têm um tipo de teologia mais, não sei se eu posso chamar fundamentalista, mas um pouco mais conservadora, né, que vem de uma tradição, se não me engano, presbiteriana. Né? Então, como é que a gente pode ver essa questão do tipo de doutrina, ou identificar a doutrina enquanto esse divisor, se é que a doutrina chega a ser esse divisor desse grupo que usa a cultura num sentido quase que conversionista, ou esse que usa a cultura no sentido de pertencimento mesmo, que é algo que eu observo assim de longe, a princípio. Não sei se ficou claro o que eu quis falar. Bom, parabéns, Roberta, por essa sua fala muito instigante. Tem muitas coisas aí que, de fato, dá para a gente retomar e cair em campo para poder, evidentemente, correr atrás dessa perspectiva que você está colocando hoje, por exemplo, aqui nesse texto que você nos apresentou. E é preocupante no sentido de a gente, como pesquisador, olhar por esses meandros do campo de fato da cultura, como ela está sendo atualmente armada, vamos dizer assim, no país como um todo, relacionado ao campo religioso brasileiro. E de fato, quando eu vejo cultura, eu vejo um jeito de pensar, de sentir e de agir. E como atualmente o comportamento da religião do brasileiro ela está, de fato, se dando. E o evangelismo, ele está tomando uma dimensão, já há algum tempo, bastante significativa em todo esse campo. Não é? Claro, a gente pode até dizer assim, não, tem um evangelismo histórico aí, não é, que trabalhou por um certo tempo na cultura mais do ponto de vista do livro, não é? As escolas dominicais, tá? Que foi um primeiro momento, uma distribuição em massa de Bíblias, para que a Bíblia chegasse na mão das pessoas e pudesse, evidentemente, ela ler. Depois foi para o campo da educação, formando através das escolas dominicais, né, os evangélicos, na perspectiva tanto da educação, do aprender a ler a Bíblia, por isso que teve que fazer, investir na educação, né, como por aí, evidentemente, também tá, o pensar evangélico, o sentir evangélico e por aí vai. Isso a gente pega as igrejas históricas. Depois a gente vem toda uma onda midiática que tomou uma dimensão muito grande e hoje a gente tem uma facilidade de comunicação muito grande de chegar às coisas em nossas mãos muito grande. Né? E aí todo esse evangelismo novo dos anos 70 para frente, não é, está evidentemente nadando nessa onda midiática que todo mundo tem acesso de forma fácil, vamos dizer assim, não é? E rápida, tá? E que constrói imediatamente um certo pensar, talvez não de profundidade, mas um certo pensar para comunicar-se no cotidiano. Quando a gente pega um metrô, o que você tem de pessoas, de vez em quando, que você se esbarra pegando escuta, não, benção, tudo bem, benção. Tá? Então, tem várias frases, por exemplo, evangélicas, que circulam no cotidiano, que fazem com que a gente veja que tem já um certo sentido, um certo pensar evangélico, porque a gente identifica logo por essas palavras. Mas não são só palavras que se repetem. E parece que por trás tem uma carga de significado, né, do lugar que ele participa de alguma maneira, do lugar, de uma igreja especificamente. Né? Então, a minha questão é que essa sua perspectiva, ela nos coloca um desafio de como a gente deve aprofundar, de fato, essa perspectiva, pelo menos na construção de uma cultura evangélica brasileira. Mas o carro-chefe, me parece que está sendo, como você fala, os neopentecostais. Embora que o seu conceito você coloca do ponto de vista mais abrangente, quando fala de evangelismo, mas eu gostaria de pontuar aqui.
esse carro está sendo puxado por essa perspectiva nova. Porque se a gente olha as igrejas históricas, que a gente classifica ainda um pouco mais ou menos por aí, né? Tipo metodista, não sei o quê, que até certo ponto também se esvaziaram muito, assim como também os templos católicos se esvaziaram nos fins de semana, tá certo? Com as missas, etc. E tal, outras expressões do catolicismo, né? Como as procissões, ficaram cada vez mais pequenas, etc. E tal. O interior se urbanizou demais, e a cultura chegou lá do ponto de vista midiático. Então, você tem, evidentemente, que está segurando, me parece, as rédeas dessa carruagem aí, essa perspectiva que você coloca, parece que são o que a gente classifica por neopentecostais. Mesmo que esse nome neo não tenha mais muito sentido, por conta de uma classificação, mas ainda a gente se toca quando se fala de neopentecostal. Me parece que esse é o grande boom, tanto no Brasil como também na América Latina, em relação àqueles que estão construídos. E aí, essa nova vertente, ou esses novos grupos musicais, que não é simplesmente gospel, que inclusive até tem cantores gospel que são atingidos pelos católicos. Os católicos são atingidos. Eu conheço pessoas que são católicas que adoram música gospel. São católicos, mas gostam das músicas. E aí tem uma evolução, como você coloca, para um outro estilo, mesmo essas pessoas sendo progressistas, mas ainda, evidentemente, do ponto de vista religioso, evangélico. Né? Pouco isso. E só para dizer que o Caetano tem um filho, não sei se ele ainda mas era da Igreja Universal do Rei de Deus. Cantava, tocava lá. Né? Quem narra isso é o professor historiador. Ele não é historiador, não. Ele é, como é que se diz? Jornalista Laurentino Gomes, se não me engano, no livro que ele fez, ele coloca o filho do Caetano Veloso, tá certo, numa igreja evangélica da Universal do Rei de Deus, fazendo parte, inclusive, como que ia cantar ou ia tocar no grupo que ele tinha. Não sei se ainda está. Talvez, não é, se ele ainda está no evangelismo dos filhos dele, seja o contato de Caetano para se aproximar, pelo menos, de uma referência como essa. Eu vou tomar liberdade de fazer meus comentários agora, primeiro pelo tempo que a gente tem, segundo que vários deles transitam pelo que os colegas já perguntaram também. A primeira questão, eu acho que Drancy captou a minha pergunta também. Eu não sei se a gente pode falar de uma cultura evangélica ou em várias, porque eu também entendo que essas igrejas que a gente chama de protestantes históricas, elas não dividem os mesmos elementos culturais e essas igrejas novas, mesmo que elas tenham tido inspiração pentecostal, presbiteriana ou batista, elas são renovadas e elas trazem uma nova interpretação do que é ser protestante. Então, eu acho que o forte mesmo dessa busca de uma cultura evangélica brasileira está nas igrejas que a gente denomina como neopentecostais, né? E aí eu acho que é um foco de estudo específico. Inclusive, eu acho que a pergunta maior que eu tenho para você é quem dá o nome de cultura evangélica brasileira para essas músicas, para esses cantores, e que exclui a ideia de gospel. Porque, por exemplo, existe um movimento que é o Pragode, que é o pagode gospel. E ele é um movimento de música muito brasileira, mas eles se autodenominam gospel. É um movimento que é o pagode gospel, que popularmente foi conhecido como Pragode. Então, eu quero saber se é um grupo específico que quer para si o nome de cultura evangélica brasileira, que busca ter essa identidade para se diferenciar de uma influência, especialmente das igrejas estadunidenses que ajudaram a formar a nossa cultura protestante, né? Ou quem dá esse nome? Se é um olhar acadêmico, da onde vem essa nomenclatura? E, por fim, eu queria pedir para você fazer uma análise, assim, como um colega falou, até que ponto essas igrejas trazem uma renovação
uma roupagem renovada, mas elas são cada vez mais tradicionais nos valores que elas defendem, especialmente para a juventude. Porque o meu enteado, por exemplo, está numa igreja renovada, aqui no interior de São Paulo, e os valores que elas defendem para a juventude são absurdamente tradicionais. Mas eles têm uma banda, eles dançam, eles fazem acampamento de final de semana com jogo de paintball, eles têm uma roupagem muito voltada para a juventude, especialmente é um novo processo de cristianização de adolescentes e jovens, tem TikTok da igreja, mas é uma cultura evangélica muito renovada, mas os valores que ela defende são absurdamente tradicionais, muito mais tradicionais do que os das igrejas pentecostais, por exemplo. É isso. Júlia, acho que agora eu vou começar a responder pelo fim. Primeiro, eu não vejo neopentecostais nesses coletivos, não. Eles são de tradição batista, presbiteriana. Neopentecostais, não. Se eles são conservadores ou não, não me pareceram. Mas esse não era o foco da minha pesquisa. O foco da pesquisa tem a ver com a aproximação com a ideia da cultura nacional. Se eles são conservadores ou não, algo a ser que eu vou consolidar. Mas pela minha aproximação da realidade, porque sendo cientista social, a gente também procura ver a coisa como um todo. Apesar de se do conservadorismo, do progressismo, não ser foco da minha pesquisa, eu pude constatar que eles são progressistas. Eles são considerados de esquerda, eles são considerados politicamente de esquerda. Então, seria aquilo que a gente chama de protestantes progressistas, né? Em contraste, bem em contraste, eu vou dizer, um outro coletivo, que quando eu comecei a pesquisar, eu fui ver o que tem de associações de religião, cultura no campo evangélico. Né? As formações de religião e cultura. Olha, em São Paulo, aí, perto de você, tem o NICE, né? Esse, né, tem como cabeça-chefe o ex-ministro da Educação, o Alvim, né? Esse sim, né, bastante conservador, né? Bem polêmico. Esse NICE, ele é extremamente sofisticado em termos de produção cultural. Eles convidam atores da Globo para dar curso, fizeram uma peça de teatro, uma superprodução que é a rua Azusa Street, teve aqui em Recife, né? Uma superprodução muito bem, né? Atores maravilhosos, músicos extremamente bem performados, uma produção para Broadway, né? Então, de altíssimo nível. Né? Então, mas esse grupo, pelo próprio fundador, a gente imagina que é conservador. E eles não acionam como esses coletivos que eu estou falando aqui, a identidade nacional. Certo? Então, tem várias formações de religião e cultura no campo evangélico, progressistas, conservadores, com certeza. Né? Devem ter. Como eu acho que o NICE é bem diferente politicamente e com projetos diferentes. Nesse eu vejo um projeto de uma cultura evangélica brasileira. Né? E não são neopentecostais. A fonte não é neopentecostais. E eu não sei por que, Luciano, você está dizendo que ela é conservadora, fundamentalista. Eu estou aqui de boca aberta. Se aquilo ali é fundamentalismo, que prospere. Né? Prospera. Eu não vi fundamentalismo nenhum ali, né? Você já esteve no espaço, né, Silvânia? Várias vezes eu não vejo fundamentalismo ali. Eu vi até uma atmosfera LGBTQ ali, né? Tem uma atmosfera, uma abertura, né? Então, eles podem ser LGBTQ e conservadores, né? Não faltou Bolsonaro, não. Gay, né? Por aí. Mas isso não faz parte da minha pesquisa. A minha pesquisa, né, tem como investigação algo
mais geral, mas certamente devo, para conhecer melhor os meus interlocutores, eu vou precisar saber melhor dos posicionamentos políticos dele, né? Então, acho que eu já respondi, né, Júlia, várias culturas. Sim, são várias culturas, porque também são várias formações de religião e cultura, né? Mas que eu identifico em alguns espaços um projeto, se consolidado ou não, Júlia, não sei. O tempo dirá. De uma formação de cultura evangélica. E quem é que nomina a cultura evangélica brasileira? O próprio Marcos Almeida, no livro dele, né? E o pessoal do coletivo Candeeiro, do coletivo Bíblia de Taipa. Eles querem uma cultura evangélica brasileira. Eles, no manifesto deles, que é um manifesto da poesia, um manifesto de estética, por uma estética nova, eles dizem literalmente que eles querem um sotaque, no caso, o sotaque é nordestino para ser brasileiro. Mas isso foi com a formação da nossa identidade nacional. Para onde é que Glauber Rocha foi? Para o sertão. Rui Guerra, para onde que foi? Para o sertão. Guimarães Rosa, para o sertão. O Nordeste foi a grande fonte para a identidade nacional. A Tropicália, exatamente, teve que vir ao Nordeste para ser brasileiro, né? Então, eu vejo, né, que eles estão se inspirando, sim, em tradições nacionais, tradições nordestinas e, portanto, nacionais, né, para esse projeto de uma cultura evangélica brasileira nominada por eles mesmos, né? Mas eu, como pesquisador, entendo de nominar. A gente vê os fenômenos, né, e a gente pode imaginar abstratamente, né, algumas sutilezas. Desculpa só a pergunta. É que isso me parece uma intelectualização da parte deles de uma cultura que é geral, né? Me parece uma aproximação assim a um manifesto antropofágico. E aí a gente retoma, como na música que você colocou, elementos que talvez sejam distantes do que seja uma cultura evangélica, que é falar dos indígenas e tudo mais, para que se busque uma identidade nacional generalizante. Por isso que eu perguntei de onde vinha essa nomenclatura. Eu acho interessante que venha do próprio grupo, sabe? Sim, certamente é intelectual. E assim foi o nosso projeto de identidade nacional. Foi construído por artistas e intelectuais. E eu acho que não seria diferente para os evangélicos, né? Então, o que se destaca aí, Júlia, é que o artista é fundamental. É um ator social fundamental para a construção dessa identidade nacional. Seja ela a identidade católica nacional, que foi um projeto bem sucedido, né? Seja para um projeto evangélico, né? Então, o artista se torna um ator fundamental. Se eles estão espelhando o modelo brasileiro, estarão espelhando um modelo bem sucedido, né? E nisso eu volto, né? A observação que Manu falou das novelas, novela é fundamental. Eu não estou acompanhando de perto, mas vi algumas coisas. Uma das coisas que me chama a atenção é que se bateu muito, a Globo bateu muito em evangélico por muito tempo. Mas tinha alguns evangélicos queridinhos. Faustão chamava os evangélicos queridinhos para os seus shows, né? Batista da Lamboinha iam para o show dele. Então, eu me lembro de Faustão dizer, tem um evangélico legal, gente. Tem um evangélico do bem, né? E ele, então, chamava os evangélicos do bem, né, para o show dele. E o evangélico deixa de ser retratado nas novelas como o fundamentalista, a crente, ou a beata, né? Assim, uma versão da beata católica com a Bíblia na mão, zangada, feia, né? Agora não, né? Elas são extremamente produzidas, estilosas, com a referência afro extremamente presente, né? São personagens
que o público simpatiza, né, se identifica e querem ser. Né? Então, os personagens das novelas pentecostais, né, elas estão sendo representados de uma outra forma. Não preciso concluir, e isso, obviamente, ajuda o que é um objeto cultural para a cultura católica brasileira a se tornar mais palatável. Né? Então, como o Birgit Maia e outros pesquisadores falam, né, certamente os meios de comunicação de massa são fundamentais para a presença pública, né, das religiões. E eles estão articulando em novelas, né? Estão se apresentando de outra forma na novela, os personagens estão sendo apresentados de outra forma. Né? E estão fazendo parcerias com músicos de altíssimo renome, Caetano, né? Silvério Pessoa, não sei se parceria, mas buscando um diálogo, né? E com um diálogo, né? E eu imagino que eles querem um diálogo. Eu só faço a pergunta, se isso é um projeto de conquista, eu não sei. Né? Mas certamente é um projeto da construção, né, de uma cultura evangélica brasileira. E tem sido estratégico se apresentarem como cultura artística. Isso eu penso. Agora, por que Marcos Almeida é diferente? Eu acho justamente isso, porque ele é progressista. Por que Caetano está com Kleber? Porque Kleber é progressista. Kleber não é um evangélico conservador. Então tem uma outra aliança maior aí, que é política e ideológica. Então, de repente, o projeto de uma cultura evangélica brasileira coincide com um projeto de nação maior. Né? Que coincide com o projeto de nação, de país, vamos dizer, de Caetano, é parecido com o de Kleber. Né? E eles se juntam culturalmente. Né? Agora, se isso vai ser digerido, aceito pela sociedade mais ampla, se vai ser aceito pelos evangélicos, se vai ser aceito pelos secularistas como Maria Homem, aí é outra história. Né? Mas tudo isso é um campo de investigação para nós, né? Estudar as controvérsias, os desafios, né? E todos esses processos que eu, na minha imaginação antropológica, estou percebendo. Eu só gostaria de comentar que Marcos Almeida foi um cara super importante na minha tese de doutorado, que não tem uma relação direta com o evangelismo, mas tem com a música religiosa contemporânea. A gente fez um trabalho junto muito bacana. E a outra coisa que eu estava pensando é que quando, por exemplo, no Festival de Inverno de Garanhuns, um dos grandes festivais do Brasil, a prefeitura anualmente abre um espaço para um palco chamado Palco Gospel, Marcos Almeida não está lá. Aline Barros está. Quando Caruaru, que diz, né, que é o maior São João do mundo, do palco principal, né, que não existe mais música regional no palco principal, coloca um dia como um dia gospel, Marcos Almeida não está lá. Né, a turma do coletivo. Mas a Aline Barros vai todo ano e o pessoal do Diante do Trono também vai, aquela dupla, né, lá da Igreja de Alagoinha. Eu não vejo Marcos Almeida na Marcha para Jesus, lá em São Paulo. Mas a Aline Barros está e o pessoal da Igreja, o pessoal do Diante do Trono estão. Então, acho que tem um diferencial aí. Eu me lembro de Marcos, há 6, 7 anos atrás, a gente conversa no Teatro Santa Isabel, ele é impressionante, galera, esse cara é muito bom. Ele faz um show só. Ele coloca um pedal, eu tenho esse pedal, um RC8, RC20, ele começa a fazer loops e tal, toca guitarra, pega o pé, bota na bateria. O texto dele é um texto que ele não denuncia ele não deixa claro objetivos
que eu diria, de conversão, por exemplo. Né? É um MPB, uma música popular brasileira. Mas é parecido com o que eu estudei sobre Fábio de Mello, o exemplo Deus no esconderijo do verso, que é um disco que não declara nem o catolicismo nem o cristianismo, mas está lá toda uma música, toda uma espécie de uma movimentação dentro dessa questão da cultura cristã brasileira. Né? Me lembrei também de um coletivo que é o Avalanche Missões Urbanas. Acho que era legal, Beta, pastor Diniz, não sei se vocês conhecem, a Avalanche Missões Urbanas, é lá de Vitória do Espírito Santo. Eu estive agora em Campinas também, antes de voltarmos à liderança, eu estive com um baixista de metal, que fazia parte da Bola de Neve, a Igreja Bola de Neve, a gente conversou bastante também, houve uma grande mudança, que era estar nesse contexto também. Mas a Avalanche Missões Urbanas tem um projeto que, inclusive, aqui é parceira da Ponte. Um dos pastores da Ponte, Rodrigo, ele conversou comigo aqui, ele está aguardando o edital de Ciências da Religião para fazer doutorado conosco. É um diálogo muito louco, entende? Para se dizer como conservador. A outra coisa, Beto, só para terminar, é isso que eu tinha para comentar, era o Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala. Meu livro está ali, que é sobre religiosidade popular, e eu cito esse texto que ele coloca meio que cultura na Casa Grande como algo tão espontâneo que não necessariamente não se vê como cultura, que era exatamente a capela lá. E ele diz que aí a pessoa abre a capela e tinha lá as galinhas lá com seus pintinhos, aí passava uma vaca por dentro do altar, não sei o que, vamos dizer, essa questão, a cultura religiosa no interior da Casa Grande, de forma tão espontânea que não se declarava que era exatamente algo que estabelecesse diferença. Não havia diferença, entende? Era uma coisa integrada, exatamente. Eu citei esse texto no livro. Outra coisa que eu ia dizer para vocês vai estar rolando um estudo muito bacana sobre a religião no movimento hip hop, a partir de São Paulo. Esse livro vai ser lançado por um núcleo da revista NUME, que é Música e Religião, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiquem ligados nesse livro. Eles vão pegar o movimento de hip hop Racionais e com bandas de hip hop e grupos de hip hop evangélicos. É bem legal esse beta também. Assim. Eu depois dou essa dica para você. Pronto, era isso. Júlia, quer fazer alguma consideração? Nós estamos a 20 minutos para o meio-dia. A gente vai ter que voltar aqui de 1 hora para as comunicações com sentença da tarde. Não, eu estou satisfeita com as respostas. Agradeço muito à professora Roberta pela elucubração, pelas respostas, pelo diálogo, aos colegas também pelas perguntas que ajudaram, inclusive, a elucidar alguns pontos da palestra. Muito obrigada, gente. É isso. Nos vemos à tarde depois. Júlia, muito obrigado. Agradeço o pessoal da USP por ter cedido esses momentos aí para a gente. Obrigada. São Paulo. Obrigada, Júlia, pelas perguntas, provocações. Bom, pessoal, por último, rapidinho, dentro desse campo, vou pedir licença muito rápido para divulgar um seminário que eu vou apresentar no dia 10 e 11 de novembro, 10 de manhã e de tarde, 11 só pela manhã, chamado Religião, Arte e Comunicação. De manhã nós vamos refletir, né, de forma bem leve sobre o livro Teologia da Cultura, do Paul Tillich, que ele vê arte dentro desse contexto, religião como cultura. Aí, à tarde, de 1h30, nós vamos para a capela, porque está tendo uma grande comemoração sobre um arquiteto sacro, que é chamado Cláudio Pastro. Artista sacro, Cláudio Pastro. E vai ter uma garota que vai fazer uma apresentação, a Carol. Paula vai estar apresentando uma exposição sobre o Cláudio, aqui num galpão bem bacana.
E no outro dia eu vou apresentar, você falando sobre Milton Nascimento, eu vou apresentar um trabalho que eu apresentei em São Paulo chamado A Religiosidade na Música de Milton Nascimento. Vai ser no dia 11 de manhã. A gente vai escutar música e tentar garimpar, entender, decifrar e se divertir com como é que Milton incluiu essa religiosidade, que inclusive eu não vejo só cristã e só católica, porque ele tem muita coisa com relação aos povos indígenas. Ele foi para a Amazônia, lançou o Tchai, que é um disco com fundamentação dos povos originários, a Missa dos Quilombos, que é um capítulo à parte na obra de Milton Nascimento, Pedro Casadáliga, enfim, a música preta no palco em comunhão e Eucaristia, Missa dos Quilombos é fantástico, Milton é genial mesmo. E aí, quem quiser se inscrever, é aberto, tranquilo. Trança alguma coisa? Não, só lembrar que à tarde a gente vai fazer nossa última A parte. tarde das comunicações, segunda parte. 004, na sala térreo. Não é aqui, é na sala 004 do térreo. Agradecer a vocês, foi maravilhoso essa recepção para a nossa querida Roberta. Eu vou passar para ela para se despedir. Muito obrigado, foi maravilhoso. Muito obrigada. A atenção de vocês e a paciência, né, em ouvir a minha leitura. Muito obrigada pelo convite. Eu realmente muito obrigada. Paula, você e os presentes. Espero que tenha sido